Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é sábado, dia de festa. Festa de São Francisco de Assis. Homem simples e homem muito humilde. Mas qual é a influência de São Francisco de Assis no mundo inteiro? Qual é a influência da conversão de Francisco de Assis no mundo inteiro? A palavra de Deus que nos guia neste dia é tirada do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 17 a 24. Naquele tempo, os 72 discípulos voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeciam em teu nome. Jesus, porém, respondeu-lhes: Eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Dei-vos o poder de pisar serpentes e escorpiões e dominais toda a força do inimigo. Nada poderá causar-vos dano. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedeciam. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão inscritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou de alegria pela ação do Espírito Santo e disse: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas verdades aos sábios e aos inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém sabe o que é o Filho senão o Pai, nem o que é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiseres revelar. Voltando-se depois para os discípulos, disse-lhes: Felizes os olhos que veem o que estáis a ver, porque eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Amado irmão, amada irmã, festa de São Francisco de Assis, nós fizemos a leitura da Palavra de Deus para que possamos meditar ao longo da jornada com a festa que nós estamos a celebrar. Assim como qualquer jovem deste tempo e de outros tempos, Francisco de Assis, ele nasceu, como nós sabemos, no seio de uma família estável, de uma família economicamente muito bem estável, não é? Uma família boa, uma família rica, uma família produtora e vendedora de tecidos, que naquela época era um bom negócio. Mas Francisco, como qualquer jovem, tinha os seus sonhos, tinha os seus desejos, e na verdade era um bom militar, não é? Era um bom soldado. E atenção, não vejo qual é a comparação que nós podemos fazer, mas ele tinha dos melhores, se não o melhor cavalo de batalha. É isso ali. Mas foi numa destas batalhas que Francisco foi capturado, preso, e foi lá onde ele encontrou-se com Jesus, onde ele encontrou-se com Deus. Foi ali onde tudo mudou. Francisco, depois de libertado, já não era o mesmo. Aquele sonho de ser um grande general, talvez o maior. Ele encontrou Deus que mudou a sua vida. Francisco tomou como ideal de vida, recordo-vos, irmãos e irmãs, o Evangelho. Percebeu que a vida devia ser orientada, guiada a partir da Palavra de Deus, a partir dos Evangelhos. E foi exatamente isto que aconteceu. Um ideal de vida simples, de muita modéstia, mas simples, que impactou
impactou o mundo inteiro. Quando ele foi, com a ajuda do bispo, foi reencaminhado ao Papa na altura, o Papa ficou impressionado com o ideal de vida de Francisco e seus companheiros. Portanto, está ligado lado masculino Francisco e do lado feminino Clara de Assis. Não é? Uma história muito bem ligada. São somente alguns detalhes. Depois, no mundo inteiro, Espanha, França, Portugal e outros pontos do mundo, a influência de Francisco tornou-se enorme, mas enorme, que a simplicidade e a graça de Deus fez com que esse movimento se tornasse universal. Um outro ponto muito interessante é quando Deus aparece e pede a Francisco para construir a sua igreja. Francisco, na sua pequenez espiritual como nós, Francisco percebeu que era para construir, não é? Para reabilitar a igreja que estava aí, uma pequena igreja, e foi isso que ele fez. Não. Deus lhe estava a pedir, não é? A reforma total da sua igreja, o que Francisco veio a fazer com o impacto mundial que ele causou. Deus não pedia para reconstruir aquela igreja que estava abandonada, mas a igreja no geral, conduzida por homens, e é verdade que a igreja não estava a viver um bom momento. Nós homens falhamos, não é? E falhamos muito. Então Francisco fez aquele movimento dentro da igreja. Se podemos olhar para o exterior, podemos comparar Francisco e Martinho Lutero, não é? Lutero decidiu sair para fazer, não é? Para criar um movimento dele. Francisco deixa-se possuir por Deus e faz o movimento a partir de dentro, e hoje esta realidade que nós conhecemos, um processo de conversão extraordinário. Nós podíamos passar o dia todo aqui a falar dos efeitos de Francisco no mundo inteiro. Mas o que eu quero dizer a ti, meu santo irmão, e aquelas pessoas que você pode ajudar-nos a evangelizar, partilhando este vídeo, é que Francisco tinha sonhos, tinha desejos, tinha vontades. Mas depois de se ter encontrado com Deus, o ideal de sua vida passou a ser o ideal do Evangelho e a vontade de Deus que ele sempre praticou até o fim da sua vida. Deus chama-me, Deus chama-te, Deus chama-nos. Aprendamos a escutá-lo na simplicidade do nosso ser, do nosso existir, na nossa pequenez espiritual. Deus fala-nos. Ele troca a nossa história. Ele muda o curso da nossa história. E Ele está sempre conosco. O Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa jornada. Fique com Deus.